Continuando com a parte das relações. Inquilinismo. O inquilinismo também ocorre entre seres de espécies diferentes, mas que, na verdade, um dos lados envolvidos não é prejudicado. No exemplo que o livro dá, ele fala sobre a orquídea. A orquídea usa o tronco da árvore só para servir de apoio, para ela poder ficar mais no alto e obter mais fonte de luz solar para poder realizar a fotossíntese, mas ela não prejudica a árvore, ela não parasita a árvore. A mesma coisa com o João de Barro ou outros pássaros que fazem ninho nas árvores, né? Sem prejudicar, mas a árvore serve de abrigo para ele poder fazer o seu ninho. Então são espécies diferentes envolvidas, mas que um não prejudica o outro, correto? E a protocooperação? Protocooperação, ela é uma das relações que os indivíduos se beneficiam entre si, assim como mutualismo ou simbiose. A diferença entre mutualismo e protocooperação é que um não pode, no mutualismo, um não pode viver sem o outro. E na protocooperação, embora ele seja beneficiado, eles podem viver sem dependência um do outro. Como assim? Na protocooperação, nós temos o exemplo desse caranguejo, que chama caranguejo eremita, o ermitão, o paguro, que ele se aproveita de conchas deixadas por alguns moluscos para poder se esconder, né, e fazer de casa para ele. E em cima da concha sempre tem um molusco, um quinidáriozinho que chama anêmona, que ela possui aqui nesses bracinhos que ela tem, né, por assim dizer, nesses tentáculos, substância urticante. Então, se algum predador quiser se aproveitar do caranguejo, a anêmona vai queimar esse predador com a sua substância urticante. E o caranguejo proporciona também à anêmona restos de alimento que ele vai comendo e ela vai se aproveitando. E também quando ele anda pelo fundo, pelo substrato do oceano, ele vai levando a anêmona junto com ele para poder ela conseguir alimento de outros lugares também. Porque uma anêmona é um animal céssio, isso quer dizer que ela vive presa naquele local, então ela não pode sair para buscar alimento. Mas o paguro, quando ela se adere à concha do paguro, ela consegue andar quando ele anda também. Outro exemplo é o peixe palhaço, que é o Nemo, né, que a gente conhece do filminho da Disney, que ele se protege na anêmona, que é céssio, como eu falei, né? E se vier algum predador, a anêmona queima com seus tentáculos, enquanto o peixe palhaço deixa algum resíduo de alimento para poder a anêmona aproveitar desses resíduos. O boi e o pássaro anu. O boi tem sempre, quando a gente vai para algum lugar que você vê que tem alguns bois assim num pasto, algum lugar, algum campo, tem sempre pássaros perto. Por quê? Esses pássaros se alimentam de carrapatos que ficam grudados no boi, então eles estão ajudando o boi a se livrar daquele parasita e ao mesmo tempo estão se alimentando. Mas não quer dizer que um não pode viver sem o outro, né? A mesma coisa é com o jacaré. Existe um pássaro chamado pássaro palito que fica na boca do jacaré, palitando os dentes dele, limpando, tirando os resíduos de carne que ficam. E o jacaré não come esse pássaro, porque ele sabe que está fazendo bem para ele. Diferentemente do mutualismo, é quando os seres se beneficiam, mas um não vive sem o outro. Por exemplo, os líquens, né? São estruturas formadas que ficam geralmente no tronco das árvores, aquelas manchas às vezes esbranquiçadas, às vezes esverdeadas. É uma associação entre algas e fungos. As algas fazem fotossíntese e fornecem substância energética para o fungo. E o fungo protege a alga da desidratação, porque as algas não podem viver no calor intenso, que elas desidratam e morrem. Então, um fica ajudando o outro. Mas se um dos seres envolvidos sair daquela situação ali, o outro vai morrer consequentemente. O fungo morre por falta de nutrientes e a alga morre desidratada, certo?
A diferença entre protocooperação e mutualismo é que no mutualismo eles não vivem separados, e na protocooperação, sim. Então, é o que eu acabei de falar aqui na parte do mutualismo aqui. Falei dos líquens, aqui tem outro exemplo de mutualismo e simbiose, que são fungos que ficam aderidos a raízes de plantas. Existe também nas leguminosas, que são aqueles vegetais que vêm sempre em vagem, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que eles são fungos que ajudam a transformar, converter o nitrogênio, né, do ar, do oxigênio, para poder fornecer esse nutriente para as plantas, converter de forma que as plantas possam aproveitar. E que, ao mesmo tempo, as plantas fornecem essa substância nutritiva para o fungo. Quero que vocês deem uma lidinha aqui para poder saber, tirar as dúvidas sobre isso. Então, predação e herbivoria. Predação é aquela velha história onde a relação prejudica um dos lados, que tem um predador e o outro é a presa, e o predador sempre se alimenta da presa. Mas como isso é natureza, né, existe um equilíbrio. Se não tivesse um predador, aquele animal que é a presa se multiplicaria e cresceria, ficaria em grande número e ia acabar competindo entre outros seres da mesma espécie por alimento, por espaço, por água. Então, os predadores, na verdade, existem em menor número para poder também controlar o número de presas, porque se tiverem muitos predadores, eles vão acabar comendo todas as presas e novamente voltamos ao desequilíbrio. Por isso que na natureza uma coisinha está encaixada com a outra. E a herbivoria, na verdade, os animais herbívoros, né, eles vivem na maior parte do dia, quase que o tempo todo, pastando, comendo capim e folhas em geral. O capim, a gramínea que existe nos pastos, nos campos onde os bois pastam, quanto mais o boi come aquela gema central, que é onde brota a grama, mais ela cresce dos lados. Então, ao mesmo tempo que o boi está se alimentando, ele está estimulando aquela gramínea a se desenvolver. Você pode observar que se o animal comeu por cima, ela brota mais raminhos pelo lado e ela vai só lastrando, tomando conta daquele pasto todo ali. Parasitismo. O parasitismo é aquela história onde um dos seres é sempre prejudicado. Prejudicado de tal forma que o parasita que está habitando aquele hospedeiro ali pode levar o animal a ficar tão debilitado e leva à morte. E, consequentemente, se o hospedeiro morre, o parasita também vai morrer, porque ele não tem mais de onde tirar os seus nutrientes. Os parasitas podem ser externos, como piolho, carrapato, pulgões, sarna, né, ácaro, e podem ser internos, como as verminosas que a gente conhece, né? Lombriga, ameba e tantos outros parasitas que existem, o Trypanosoma cruzi, o parasita da malária e por aí vai. E a competição. Competição é quando eu falei, né? Pode ocorrer entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, competem pelo alimento, pelo espaço onde eles vivem, por água e pela parceira sexual. E isso pode acabar prejudicando uma das espécies, porque aquele que melhor se adapta àquele ambiente pode se reproduzir em maior número e levar aquela outra espécie à extinção, porque se ele acabar comendo todo o alimento disponível, vai faltar para aquele que já existia ali, tá bom? Olha só, eu tenho que correr com o vídeo, como eu falei com vocês, mas eu consegui falar um pouquinho de cada um. Falei das colônias, né, que já está aqui. Aqui, nessa parte do livro, essa página, tem um exemplo onde um vegetal, um pé de uma planta específica aqui, que é a embaúba, ela é o habitat de insetos, de animais mamíferos, e todos vivem ali com um papel. Todos exercem o seu papel, a sua função ali. E acaba desenvolvendo várias relações em uma única
árvore dentro daquele pedacinho observado da natureza, né? Interessante que vocês leiam para ter noção de como que isso funciona. E eu vou voltar a falar sobre esse assunto com vocês. Por enquanto, é só isso, tá?